venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Passamos a vida em busca da felicidade, procurando o tesouro escondido. Corremos de um lado para o outro, esperando descobrir a chave da felicidade. Esperamos que tudo que nos preocupa se resolva num passe de mágica. E achamos que a vida seria tão diferente se pelo menos fôssemos felizes. E assim, uns fogem de casa para serem felizes e outros fogem para casa para serem felizes. Uns se casam para serem felizes e outros se divorciam para serem felizes. Uns fazem viagens caríssimas para serem felizes e outros trabalham além do normal para serem felizes. Uma vida infinda, anos desperdiçados. Nunca a lua está ao alcance das mãos, nunca o fruto está maduro, nunca o vinho está no ponto. Sombras, lágrimas, nunca estamos satisfeitos. Tal busca do ser humano por respostas levou o pastor Bill Santos a preparar uma série que apresenta de forma simples e prática a alegria e a razão de viver. Contagem regressiva para a vida. É uma série que foi gravada na bela igreja adventista de Dallas, Texas. A sua contagem regressiva para a vida começa agora. Eu li esta história no outro dia no jornal. Um rapaz estava apaixonado por uma moça e decidiu mandar 700 cartas a ela, proclamando seu amor. E em cada uma dessas 700 cartas que ele mandava dia após dia, ele propôs casamento a ela. Pediu que ela aceitasse a sua proposta de casamento. Depois de 700 cartas de tanta perseverança, os resultados chegaram. Ela casou com o carteiro que entregou as 700 cartas. Às vezes a vida não corre da maneira que nós queríamos, não é? Nós queremos às vezes algo com tanta vontade. Nós dizemos em inglês, às vezes nós sentimos, nós temos o sabor. Nós lutamos por isso, nós oramos por isso. Nós trabalhamos por isso. E no final, não vem. E nós todos sentimos aquela decepção. A decepção da vida não ter corrido do jeito que nós queríamos. A decepção das nossas orações não sendo respondidas. Quem sabe, às vezes, nós oramos por uma promoção no trabalho, uma posição mais elevada, ganhar mais dinheiro. Mas não veio. Às vezes, nós oramos que Deus nos ajude para que nós fôssemos bem-sucedidos no exame. Mas não acontece. Às vezes nós oramos por um casamento feliz que termina em divórcio. Às vezes nós oramos pela saúde, mas o que vem é a doença. A vida, às vezes, não faz sentido. Às vezes as nossas orações não são respondidas. Nós imploramos. E aquilo que nós tanto desejávamos não vem. E nós somos abalados. Nós sentimos a decepção. Na minha experiência, passar pela experiência de uma oração não respondida faz mais para abalar a fé de uma pessoa de qualquer outra coisa. O ministério pastoral, um trabalho de uma igreja, o trabalho de um pastor, é tentar ajudar a sua congregação a desenvolver no seu coração a confiança em Deus. Nós, em termos teológicos, chamamos disso de fé. Fé. A obra do ministério pastoral é ajudar o povo a desenvolver a fé.
a confiar em Deus. Agora, a realidade é que é difícil acreditar num Deus que você... É difícil ter fé num Deus que você não acredita. É difícil você confiar nas suas promessas, nas promessas de um Deus que você não conhece. Mas a Bíblia é bem clara. A Bíblia diz, se nós obedecermos à vontade de Deus, se nós nos comprometermos a seguir a vontade de Deus, nós seremos abençoados. Se você aceita e segue os preceitos, as advertências aqui contidas, você vai prosperar. Agora, não é prosperar necessariamente financeiramente, mas sim espiritualmente. Vamos ver o que a Bíblia diz. Josué capítulo 1, verso 8. Fale sempre do que está escrito aonde? No livro da lei. Estude este livro de dia e de noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, a Bíblia diz, tudo correrá como? Bem. E terá o quê? Sucesso. Não o sucesso financeiro, mas o sucesso espiritual. A Bíblia diz, se você permanecer dentro do círculo da obediência à vontade de Deus, você vai passar pela experiência do seu amor. Você vai sentir a sua vida completa. Vai sentir a alegria espiritual. Você vai sentir a segurança da salvação em Cristo Jesus. Você verá paz e alegria e todas as coisas que vêm com isso. E o Senhor promete atender a todas as necessidades do vosso coração. Não necessariamente de maneira material ou financeira, mas sim de uma maneira espiritual. Mas é necessário acreditar nele. É necessário ter confiança nele. É necessário ter fé em Deus. É isso que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Então, como é que se faz brotar no coração de um ser humano a confiança em Deus? Como é que se faz? O que que nós podemos fazer para fazer que a fé possa crescer na vida de uma pessoa? Bem, a realidade é essa. Se apenas confia em alguém que você conhece. Se você não conhece a Deus, será impossível confiar nele. Porque nós apenas confiamos naqueles que conhecemos. O nosso estudo nesta noite vai nos levar a um pequeno livro no Antigo Testamento. Um livro que eu creio que, quem sabe, a maioria das pessoas me ouvindo nesta noite, quem sabe nunca leram. Eu não ouvi muitos sermões com respeito ao livro de Abacuque. Mas hoje, nós vamos focalizar nesse livro e numa lição, uma das lições de mais valor para a experiência cristã que eu já encontrei. Abacuque é um profeta de Deus, chamado de Deus com uma mensagem especial para o mundo. Mas Abacuque se encontra em meio a um problema que ele não consegue resolver. O povo de Deus tem se tornado contra Deus. Eles têm abandonado os ensinamentos do Deus verdadeiro. Eles têm se tornado um povo ímpio, um povo pecador. E o profeta, o porta-voz de Deus, está assistindo essa cena. Ele está vendo o povo diariamente, cada vez se tornando pior e se afastando mais e mais de Deus. E Abacuque não entende como é que Deus está testemunhando daquilo e Deus não está fazendo nada. Então a Bíblia nos diz, no versículo 2 do primeiro capítulo de Abacuque, que Abacuque clama a Deus. Ele ora a Deus. Ele apresenta o seu pedido diante de Deus.
Abacuque capítulo 1, começando no verso 2. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e há lutas por todos os lados. Por isso, ninguém obedece à lei. E a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Abacuque apresenta o seu problema diante de Deus. Deus, eu não entendo como é que o Senhor pode estar assistindo, testemunhando o teu povo se virando contra ti e o Senhor não está fazendo nada. Eu não entendo. Agora, eu não sei exatamente o que Abacuque queria, mas eu acho que é seguro adivinhar dizer que ele queria, quem sabe, que Deus mandasse um reavivamento. Quem sabe que ele mandasse um pastor, um pregador que viesse trabalhar com o povo, que como resultado houvesse um reavivamento espiritual do povo. Quem sabe Abacuque queria que Deus passasse um julgamento. Quem sabe alguns tinham que pagar pela injustiça. Mas Abacuque não entende por que é que Deus está assistindo esta cena e não está fazendo nada. Nada. Ele se encontra no meio de um problema que ele não consegue resolver. Ele não consegue entender. Ele olha e diz, Deus, o Senhor não está mandando o reavivamento? Você não está mandando alguém que vai esquentar o povo espiritualmente, que eles voltem a Ti? Nem o Senhor está passando um julgamento sobre eles. O Senhor não faz nada. E eu não entendo. Como é que o Senhor pode assistir e não agir? E Deus responde a Abacuque. Ele responde começando no versículo 5. O Senhor diz ao seu povo, olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Essa não era a resposta que Abacuque queria. A sua situação acabou indo de mal para pior. Ele queria um reavivamento, ele queria, quem sabe, um julgamento. Ele queria que Deus operasse de uma maneira sobrenatural no povo. Mas os babilônios? Como é que Deus vai usar um povo ímpio, pagão, para julgar o povo de Deus? Ele não consegue entender. O seu problema piorou. O seu dilema está pior. Primeira pergunta de Abacuque, Senhor, por que o Senhor não age? Faz alguma coisa. E quando Deus disse, eis o que eu vou fazer, Abacuque diz, Deus, por que fazer isso? Por que isso? Não é essa a resposta que eu procurava. Quem sabe você está me escutando nesta noite. Você já se encontrou nessa mesma situação? Você pede que Deus age, mas quando Deus age, o que Ele manda, você não quer. Senhor, manda alguma coisa, mas Deus manda. Não isso, Deus. Manda outra coisa. Em termos bem simples, Abacuque não entendia por que Deus estava agindo da maneira que Ele diz que ia agir. Senhor, eu não entendo. Por que isso? Por que isso?
Abacuque se encontra agora num problema sério. Como é que ele vai resolver esta situação? Como é que ele vai sair desse dilema que ele se encontra? E aqui, quem sabe, tem a lição mais prática. A lição mais prática para a vida cristã de todas as lições da Bíblia. Abacuque decide que ele vai usar a sua teologia para resolver o seu problema, para resolver o seu dilema. E a Bíblia disse em verso 12 que Abacuque começa a orar. Na realidade, ele começa a falar com si mesmo. Ele começa a declarar alguns pensamentos que ele tem. E a Bíblia relata, começando no verso 12 de Abacuque, capítulo 1. Ele pensa: não és tu, ó Deus, desde a eternidade? A primeira coisa que ele faz, ele se encontra numa areia movediça, espiritualmente falando. A terra firme em que ele tinha colocado os seus pés, de repente, ele começa a se afundar, espiritualmente falando. Ele desesperadamente procura algo onde ele pode se afirmar, uma rocha, algo onde ele pode se ancorar. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz, ele começa a refletir sobre aquilo que ele conhece a respeito de Deus, e a primeira coisa que ele diz é: Deus, tu és desde a eternidade. Tu és eterno. Abacuque não consegue resolver o seu problema. Ele não consegue sair do dilema onde ele se encontra. E ele para de tentar resolver o problema e ele começa a focalizar naquilo que ele conhece a respeito de Deus. Ele está buscando algo firme para se apegar. E a primeira coisa que ele disse é: Deus, tu és eterno. Tu és eterno. Tu és um Deus eterno. Senhor, tu sempre exististe, desde a eternidade passada, e tu sempre vais existir até a eternidade futura. Este problema em que eu me encontro agora, é apenas um instante, uma fração de segundo em meio à eternidade. Tu és eterno. Tu existias antes desse problema surgir e tu continuarás existindo depois deste problema ser resolvido. Tu és eterno. Tu és maior do que este problema. Este problema é apenas algo pequeno em meio à história da eternidade. Tu és o Deus eterno. Você é maior do que este momento na história minha. Tu és maior do que este problema. Vocês veem o que Abacuque começa a fazer? Ele começa a reafirmar tudo quanto ele conhece ser verdadeiro com respeito a Deus. Ele está buscando uma rocha e ele encontra essa rocha naquilo que ele conhece a respeito de Deus. Tu és eterno, ó Deus. Tu és maior do que este plano, deste problema. Esta situação que eu não entendo deve se encaixar de alguma maneira no teu plano para a minha vida. Porque tu és eterno. Tu és maior do que este problema. Ele continua: ó Senhor, meu Deus. Aqui no original, ele usa o termo para soberano. Tu és Senhor. Tu és o Adonai. Tu és o soberano. Tu não apenas és
eterno, tu és o que controla tudo, tu és o soberano. E este problema se encaixa dentro do teu plano para a minha vida. Embora eu não entenda as circunstâncias, embora eu não entenda este dilema, embora eu não sei como é que nós vamos escapar disso, eu sei que tu és um Deus eterno. Eu sei que tu és o Deus soberano. Nada que existe neste mundo é além do teu controle. Tu és o Senhor. Tu és o meu Deus. Ele continua. Ó meu santo. Ele diz, Deus é santo. O que significa isso? O que significa que Deus é santo? Você sabe o que significa? Deus não erra. Deus não erra. Deus é perfeito. Ele é o Deus santo. E embora Deus, eu não consigo entender como este problema vai ser resolvido. Eu não entendo por que essas circunstâncias apareceram na minha vida. Tu és um Deus santo. Tu não erras, tu és perfeito, tu és o Deus eterno, tu és o Deus soberano, tu és o Deus santo. E ele continua, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, ó que? Rocha. Ele encontra a rocha no seu conhecimento a respeito de Deus. Então, o que é que Abacuque está fazendo? Ele está reafirmando tudo quanto ele conhece a respeito de Deus. Deus, tu és eterno. Deus, tu és soberano. Deus, tu és perfeito. Tu guardas todas as tuas promessas. Tu nunca falhaste e jamais vais falhar. E na rocha da sua teologia, ele se afirma. No meio daquela areia movediça, ele encontra uma rocha onde ele pode se ancorar. No seu conhecimento a respeito de Deus. Nós não temos tempo nesta noite para passar por todo o livro. Eu gostaria de desafiar vocês ou convidá-los em suas casas, lerem o livro de Abacuque. Mas ele resuma estes pensamentos no capítulo 2 de Abacuque e no verso 4, onde nós lemos, mas o justo viverá pela fé. Leia comigo. O justo viverá pela fé. Mais uma vez. O justo viverá pela fé. Aqueles que têm as suas Bíblias, anotem, bota uma sublinhe, como é que se diz? Underline, sublinhe. Bota uma estrela lá. Porque esse é um dos pensamentos mais importantes da Bíblia. O justo viverá pelo quê? Pela fé. Esse pensamento é tão importante que é repetido pelo menos 3 vezes no Novo Testamento. Romanos, capítulo 1, verso 17. Como está escrito. Vocês sabiam que eu tinha que meter pelo menos um está escrito nesta noite, né? Como está escrito, o justo viverá pela quê? Fé. Gálatas 3:11, porque o justo viverá pela quê? Fé. Hebreus 10:38, todavia o meu justo viverá pela fé. Ele encontrou aquela âncora em sua fé em Deus. Ele sabia que Deus era eterno. Ele sabe que Deus é soberano. Ele sabe que Deus é santo. Ele sabe que Deus é perfeito. Ele sabe que Deus cumpre todas as suas promessas. Ele sabe que Deus é o Senhor. Ele é o Adonai. Ele controla tudo no mundo.
Ele sabe que Deus nunca errou, nenhuma sequer vez. Nunca. Que Deus jamais vai violar as suas promessas para com os seus filhos. Deus vai fazer aquilo que é preciso ser feito. E você sabe? Você chega a este ponto na leitura do livro de Abacuque e você percebe algo interessante. A situação de Abacuque não mudou, mas ele se sente bem melhor. O problema continua do mesmo jeito, mas ele se sente bem melhor. Quando você não entende os problemas ao seu redor, você precisa focar naquilo que você conhece sobre Deus. O justo viverá pela fé. Que mensagem poderosa! E é pensando em lhe ajudar a conhecer a esse Deus maravilhoso que o Está Escrito quer oferecer a você, gratuitamente, a primeira lição desta série gravada em Dallas, Texas, pelo pastor Bill Santos. A lição Quando a Vida Não Faz Sentido recapitulará os principais conceitos apresentados na mensagem de hoje e abordará outros conceitos que serão apresentados na próxima semana. Eis as informações para você solicitar a sua lição. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Se preferir, você poderá chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Na próxima semana, voltaremos com o pastor Bill Santos, diretamente de Dallas, Texas, para a segunda parte da mensagem Quando a Vida Não Faz Sentido. Enquanto isso, por que não visitar ou indicar aos seus amigos o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você poderá assistir novamente o programa de hoje, fazer um pedido de oração ou até mesmo fazer a sua doação para o nosso ministério. Espero vê-lo na próxima semana e até lá lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.